Tá Beleza. ótimo. Vou marcar aqui então, gente. Olha, primeiro de tudo, muito obrigada por vocês estarem aqui presentes. Eu sei que quarta-feira, numa pandemia, é particularmente, talvez, complexo. Para mim, tem sido momentos difíceis aí, eu acho que para muita gente, se adaptar a uma nova realidade, né? E eu recentemente defendi o meu doutorado, né, ano passado, e eu ainda estava no espírito livre lifestyle, né? Não quero 4 anos parada em casa, sofrendo, estudando, que nem uma maluca. Eu estava naquele espírito, ai meu Deus, vou sair, vou pra rua. Então também não tem sido fácil passar 3 meses, quase 4 aí dentro de casa. Então, obrigada pela paciência de estarmos aqui juntos. E desculpa não ter aparecido na segunda-feira, estava numa gripe com febre meio estranha, que parecia um Covid, mas aparentemente não é um Covid, é só frescura de mudanças de tempo mesmo e alguma coisa mais forte. E assim, para quem não me conhece, acho que todo mundo já me conhece, né? Fui professora substituta da casa, professora de alguns de vocês. Não que isso signifique muita coisa, mas pelo menos na minha vida foi ótimo. Espero que um dia a gente possa voltar a se encontrar aí em alguma sala de aula, em algum corredor de tribunal. Espero que rica, com certeza, esteja eu. Mas, se não, espero que vocês estejam. E possam reconhecer o quão bom foi estarmos juntos em alguma medida da vida e façam uma doação na minha conta. Hoje, como eu disse para vocês, eu trabalho no contencioso estratégico da United Health Group, que na verdade é a controladora da operadora Amil, né, aqui no Brasil. Eu trabalho necessariamente com regulatório estratégico, por conta de todas as demandas que estão no STJ e STF, e trabalho muito na verdade, com questões consumeristas, né, questões de direito civil mais contratuais, e eu acabo encontrando o melhor ou o pior de 2 mundos, que é o mundo do direito regulatório aplicado a relações consumeristas, e isso tem sido muito interessante, extremamente prazeroso, principalmente, e aí é o mote para a gente falar de análise econômica do direito, né, que foi para o que vocês me convidaram hoje para conversar com vocês, e eu vou levar isso como uma conversa. Então, vocês querendo fazer perguntas, intervenções, gente, fiquem muito à vontade, não vão cortar o meu raciocínio de forma alguma. Isso é uma conversa. E é uma conversa, principalmente, porque eu tenho um discurso da análise econômica do direito muito formatado na minha cabeça desde sempre, né? E que eu vou falar qual é para vocês. Eu tenho um mantra da análise econômica do direito e eu vou falar daqui a pouco. Desde o mestrado, eu trabalho com análise econômica do direito, mas eu trabalho numa vertente mais específica, que é a economia comportamental. E aí, se vocês me encontrarem para tomar café um dia, eu vou estar sempre falando de economia comportamental, porque em alguma medida, desde 2012, essa é a minha vida. Falar de economia comportamental aplicável ao direito, em algum momento, em alguma medida. Então, é um mantra que eu tenho também, de sempre falar de economia comportamental e tudo mais. Então, falando de economia comportamental, desde 2012 eu trabalho com análise econômica do direito, quando ainda no Brasil a gente já tinha alguns insights, a gente já tinha algumas pessoas que doutrinam sobre análise econômica no Brasil, mas ainda era algo, como eu posso dizer, modinha. Ainda era hipster ainda falar de análise econômica do direito. E o meu mantra de análise econômica do direito é que não façam da análise econômica do direito o novo neoconstitucionalismo. Porque o que eu tenho visto há algum tempo é exatamente recorrerem ao instrumental da análise econômica do direito da forma como recorriam inicialmente ao neoconstitucionalismo. Para quê? Para fundamentar certas decisões com base somente em consequências, sem se preocuparem efetivamente com a estrutura da análise econômica do direito, com o instrumental, com o ferramental que a análise econômica do direito traz. E isso me preocupa, porque é algo que eu queria conversar com vocês, e eu estava até tentando separar alguma bibliografia para isso. Tem algumas questões que a análise econômica do direito não pode ser confundida com, e ela acaba sendo confundida, né? Então, esse é um ponto que
não tomem, de forma alguma, a análise econômica do direito como o novo neoconstitucionalismo. E alguns teóricos ou falsos teóricos têm feito isso hoje. A gente vai conversar rapidamente sobre isso. O Felipe, quando me fez esse convite de vir aqui, ele disse assim, Karina, realmente é difícil da gente entender por que a análise econômica, por que a análise econômica do direito está tão ligada ou está tão, talvez, relacionada hoje a vários aspectos do direito administrativo, né? E a gente vê, de fato, em vários momentos, algum ferramental, alguma expressão, algum ponto que orbita a análise econômica do direito ser transposto para alguma análise, para algum mecanismo, para algum instituto do direito administrativo. E eu vou explicar por quê. A análise econômica do direito traz um ferramental interdisciplinar, como vocês podem ver na própria expressão, né? No final das contas, se a gente tem análise econômica do direito, quer dizer que a gente usa o ferramental da economia para explicar o direito. Mas por que a gente precisa disso? Por que no final das contas a economia é útil para a explicação do direito? E aí, gente, eu vou ser muito simples, porque se vocês quiserem se aprofundar sobre o tema, eu vou deixar a indicação, não é um jabá, porque é meu amigo, acabou sendo um dos meus melhores amigos hoje na academia, mas o Tiago Araújo, que é um procurador do Estado, ele tem um livro, que foi a tese de doutorado dele, que é a Análise Econômica do Direito no Brasil, e ele traz uma excelente análise sobre os conceitos e as finalidades na análise econômica do direito em suas várias vertentes, né? São várias escolas que foram construindo que é a análise econômica do direito, e eu acho que a gente não precisa entrar nessas minúcias hoje. Se vocês quiserem, obviamente, tem outros meios da gente entrar. Mas o que é importante, pelo menos no primeiro momento, dizer para vocês é que a economia traz uma visão de mundo diferente do direito. O direito, de uma forma muito generalista e simplória, eu digo para vocês que o direito busca muito mais olhar para, finalisticamente, o comportamento que ele quer ver produzido numa sociedade. Ele não se preocupa essencialmente, ou num primeiro momento, não é uma preocupação do direito preocupar-se, ou melhor, olhar para o fenômeno e prescrever um comportamento à luz de como esse fenômeno se dá. O direito pensa, eu quero comportamento X para a sociedade, finalisticamente é esse resultado que eu quero atingir, e prescreve um comportamento. A análise econômica não, a economia ela não está preocupada com isso, a economia está preocupada essencialmente em entender o fenômeno, né? O direito está preocupado mais com o dever ser, a economia está preocupada com o ser. Antes de qualquer outra circunstância, a economia constrói modelos para tentar identificar como o fenômeno age e um grau de previsibilidade daquele fenômeno. Então, essa talvez seja a grande sacada e o grande ferramental, de forma geral, que a economia empresta para o direito. É a preocupação em entender o fenômeno para poder, de fato, prescrever uma norma que seja muito mais atada às circunstâncias e que possa, de fato, constranger ou promover o indivíduo. Por quê? Porque, no final das contas, gente, a economia ela tem algumas premissas que são essenciais para analisar o fenômeno. E aí eu queria mostrar para vocês um outro livro, e vocês me desculpem porque eu separei vários livros, porque como a gente aqui é acadêmico, raiz, é por isso que fala tanto em incentivos na ED, sim, porque o incentivo é exatamente o que move o agente. Senhores, vocês estão aqui hoje por algum incentivo, e também os que não estão aqui também não estão por um incentivo. Tanto os comportamentos omissivos como os comissivos, eles só acontecem por conta de um incentivo. E aí tem um livro que eu amo, desde que eu aprendi a entender um pouco de economia, que é o do Mankiw,
não sei se dá para vocês verem, é um livro não muito fininho, mas ele traz aqui algumas premissas, ele traz 10 princípios. Eu acho que dá para eu passar aqui uns slides, não dá, Felipe? Posso passar? Então, vou passar aqui uma janela. Deixa eu ver qual é a janela que eu quero compartilhar com vocês. Quero compartilhar essa janela aqui. O Mankiw traz alguns princípios de economia que eu acho sensacionais. E eu já estou aqui. Você está apresentando para todos, já estou apresentando para todos. Essa aqui era uma aula que eu estava dando, e aí eu resgatei ela, porque eu acho que ela é sensacional. O Mankiw traz alguns princípios para vocês verem como todos esses ferramentais a gente vai usar na análise econômica do direito. A gente vai usar na análise econômica do direito. Isso vai, inevitavelmente, refletir no direito administrativo em vários aspectos. Primeiro, pessoas enfrentam trade-offs. Trade-offs nada mais é do que o que você acaba tendo que deixar para obter alguma coisa. Quando eu falo em trade-off, quando a gente vê esse princípio, a gente vê o seguinte: o comportamento padrão de um indivíduo. Não é verdade? A gente está vendo aqui como a racionalidade do indivíduo funciona. E quando essa racionalidade do indivíduo funciona e a gente consegue entender que ele funciona à base de trade-off, o que isso importa para o direito? O direito deveria usar esse ferramental para prescrever comportamentos também. Porque, no final das contas, o agente que segue um determinado comando normativo é também esse agente que a economia diz que enfrenta um trade-off. Então, veja que interessante. Esse primeiro princípio, a gente consegue verificar em vários tipos de comportamento no direito. A gente pode ir lá na Lindby, eu até separei a Lindby aqui depois, a gente pode ver cada um desses princípios acontecerem lá na Lindby em alguns comandos, por exemplo. E aí tem alguns princípios aqui, o custo de alguma coisa é o que você desiste para obtê-la, de fato, porque no final das contas tudo tem um custo. E aí muito vem a questão de um livro muito emblemático sobre custos dos direitos, que o Cass Sunstein e o Stephen Holmes elaboram lá na década lá em 2010, por aí. E aqui, nesse princípio, começa o ponto mais delicado que eu queria conversar com vocês. É a ideia de que os indivíduos... Qual o nome do livro? Do livro do Mankiw? O livro do Mankiw, e por isso que não se fala tanto, a gente lê na FND em Economia Política. Eu não sabia que vocês liam Economia Política, é ótimo. O livro do Mankiw é Introdução à Economia, tá? E o livro do Sunstein é O Custo dos Direitos, The Cost of Rights. Senhores, duas coisas, né? Vou botar duas, que a economia se preocupa muito. É que todos os indivíduos estão em um mundo... A Mankiw é um economista, ele é puramente um economista, mas todos os princípios que ele fala de uma forma muito didática, você pode aplicar na análise econômica do direito, porque esses princípios, eles te ajudam a enxergar o fenômeno. E essa é a grande sacada, porque esses princípios vão te ajudar a interpretar e a ver o fenômeno da forma como a economia instrumentaliza. Óbvio que de uma forma simples, né, gente? Isso aqui é uma introdução à economia, a gente não vai ficar trabalhando conceitos mais complexos nesse primeiro momento. Mas duas questões que são inevitáveis em um fenômeno. Duas premissas. Os recursos são escassos. A noção de escassez na economia, ela é imperiosa. Tudo é escasso. Os recursos são escassos. Logo, os indivíduos vão sempre tomar decisões pensando sempre no grau de escassez dos elementos que estão ao seu entorno e dos bens que importam. Por exemplo, a escassez do tempo, a escassez do dinheiro. Todo tipo de escassez é importante para a tomada de decisão do indivíduo. Por que o direito administrativo, por que o direito não se apropria dessa noção de escassez?
Essa sempre é uma questão que sempre volta, que é necessário, que é importante. O outro ponto que é muito importante, uma outra premissa muito importante da análise econômica do direito, é a racionalidade humana. Vocês sabem melhor do que eu, porque vocês tiveram alguns professores que adoram Dworkin. Vocês ouviram aquela história do juiz Hércules, né? O juiz Hércules é aquele que, de posse, ele tem condições de chegar à decisão ideal, tendo em vista que tem todas as informações e delas consegue extrair o único ou a única interpretação possível. Isso não existe. Vocês sabem que isso não existe. Que isso é um modelo teórico. A economia também pressupôs esse indivíduo racional, de uma forma diferente. Esse indivíduo racional para a economia, tal como é o juiz Hércules do Dworkin, esse indivíduo racional é aquele que maximiza, que otimiza o seu bem-estar. Ou seja, ele toma todas as decisões ideais e chega à única decisão que maximiza o seu bem, que maximiza o seu bem-estar. E a economia, por muito tempo, é o que a gente chama de modelo de homo econômicos, a economia, por muito tempo, passou com esse paradigma de que o agente sempre vai chegar racionalmente à maximização do seu bem-estar. Então, esse é o grau de eficiência, né? Com outro conceito bastante utilizado na análise econômica do direito. Então, vejam, sempre a centralidade é identificar que esse agente, tomador de decisão racional, teoria da racionalidade ilimitada, esse agente, ele age por incentivos corretos para chegar à maximização do seu bem-estar. E ele sempre chega. Ou seja, ou tenta chegar, né? Esse é o caminho final. Então, quando você pensa nessas categorias de racionalidade, de escassez, essas duas premissas, principalmente, vão centralizar a análise mais do que realmente aquele fenômeno funciona, de como aquele fenômeno funciona. Então, a ED se preocupa com isso, né, num primeiro momento, esse ferramental para entender as circunstâncias em que ou aquele fenômeno e como aquele fenômeno produz os seus efeitos e chegam a um determinado resultado. E por que isso é útil para o direito? Isso é útil para o direito porque o direito, como eu disse, sempre vem um olhar muito mais prescritivo de como deve ser uma tomada de decisão, ou um comportamento de um indivíduo, um comportamento de uma pessoa, né, de um cidadão. E nem sempre deveria ser tão prescritivo assim. Por quê? Porque no final do dia, o que se quer com uma norma é que ela seja eficiente. E quando a gente fala eficiente, é que ela produza os seus efeitos de uma forma tanto que ela consiga alcançar o máximo possível o seu resultado inicialmente pensado. Só que você só consegue ser mais eficiente nesse sentido de obter, de fato, uma maior adesão àquela norma se você pensa aquela norma de acordo com o fenômeno existente. Não é verdade? Você precisa entender mais do fenômeno para prescrever o comportamento, a norma que mais vai se ajustar àquela predição de comportamento. E por que então, Karina? Porque no final das contas o direito administrativo se preocupa tanto com isso? Porque o direito administrativo hoje, gente, é um direito administrativo, alguns vão falar que é aquele princípio da realidade, né? Aquela coisa, vai colocar mais um princípio aí no colo da gente, mas o direito administrativo, ele cada dia mais tem se preocupado em entender os fenômenos para prescrever, para de fato construir normas que tenham eficácia, para que elas possam produzir a sua realidade, para que elas possam produzir os efeitos desejados.
como o direito administrativo tem uma preocupação e tem tido um diálogo muito interdisciplinar, principalmente em razão dos aspectos regulatórios, seria também. Não seria o princípio da eficiência? Também. Como o direito administrativo tem tido uma preocupação muito interdisciplinar para entender fenômenos dos quais ele sozinho não consegue dar conta, ele sozinho não consegue explicar, a gente começa a entender, no final do dia, como esse ferramental da análise econômica consegue explicar todos esses fenômenos e o direito administrativo absorve. Alguns exemplos. Eu acho que no final das contas, vocês estão muito mais alinhados do que eu a exemplos, porque vocês trabalham e veem todos os dias algumas questões que estão bastante alinhadas com uma prescrição de comportamento. Mas a gente pode olhar hoje para a LINDB, que eu acho que no final das contas é excelente para mostrar para vocês o quanto não estou defendendo a LINDB ou todo tipo de resultado que ela traga. Mas acho que ela é exatamente um início de conversa do legislador preocupado em entender a dinâmica do fenômeno, como é a ação de fato do agente público e dar a ele não só o conforto real da tomada de decisão, mas como deixá-lo confortável das prescrições de comportamento que ele deve ter. Isso é interessantíssimo quando a gente olha, por exemplo, o artigo 22, e aí eu vou botar aqui, interromper o compartilhamento, quando vocês veem lá o artigo 22, parágrafo 1º, o artigo 22, no parágrafo 1º, ele vai falar o seguinte: em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Por quê? Porque exatamente é o legislador preocupado em dar conforto para o agente, em dizer, você está limitado pelos fatos, pelas circunstâncias que o circundam. Porque é assim que funciona de fato. O agente nem sempre tem todas as informações disponíveis para tomar a decisão. Ele toma a decisão diante de todo aquele cenário que ele tem naquele momento. Imaginem só, nessa pandemia, por exemplo, o administrador público ficar preocupado em certas situações em que ele deve... será que eu interno o paciente tal ou não interno o paciente tal? Né, vamos lá falar de um diretor de hospital. Se chega, o hospital está com X leitos determinados para atendimento de pacientes com Covid, mas chega uma outra pessoa infartando e precisa de um outro leito. Olha, naquele momento ele tem uma norma clara, mas será que ele deve ser responsabilizado caso ele ceda um leito vago para um paciente que esteja precisando, por exemplo? Será que essa é uma situação em que, pelo artigo 22, parágrafo 1º, ele seria penalizado? São as circunstâncias da tomada de decisão que precisam dar algum conforto para aquele agente, porque esse é o fenômeno que deve ser considerado. Num fenômeno, se você prescrever, pensar num dever ser, talvez a situação, o comando deveria ser diferente. Mas esse comando diferente, esse comando do dever ser, é um comando ideal. Ele não está atado à realidade dos fatos, ele não está atado à realidade das circunstâncias, do fenômeno, da forma como ele de fato se opera no mundo. Então, o direito administrativo tem se aproximado, sim, do ferramental da análise econômica do direito, para construir cada vez mais, ou melhor, de forma mais clara, os incentivos de comportamento, as análises de escassez de recursos e também como a gente age com a sua racionalidade. Então, se a gente pensar nessas três pontes, né, nesses três elementos, incentivo, escassez e racionalidade, a gente tem três elementos que são essenciais para se promover uma análise econômica de fenômenos que vão servir ao direito, né, fenômenos que o direito vai se utilizar para prescrever comandos. Deu para entender? Eu falei muito, fui confusa. Eu sou meio confusa, tá, gente?
Mas eu tô aqui para conversar mesmo. Tá? Então, acho que esse é um grande ponto, e eu acho bem interessante para a gente passar para um outro ponto, que é a análise econômica do direito, a AED, não deveria ser a mesma coisa que consequencialismo. O consequencialismo, da forma como a gente conhece, da forma como a gente lê lá no livro do Zé Vicente, meu orientador eu não posso deixar de pegar, né? Porra, senão ele me mata. Quando a gente jabá aqui, se não tiver o do meu orientador, dá problema. Não, tadinho, né? Amo o Zé Vicente, não posso falar nada. Gente, eu conheço o Zé Vicente há muitos anos. Para quem não sabe, eu fui assistente de pesquisa dele no doutorado. Olha só que coisa. Conheço há muito tempo. Por isso que eu amo tanto. O Zé Vicente traz aqui, obviamente, aquele capítulo que vocês já conhecem muito bem sobre pragmatismo, que, na verdade, no final do dia, é essencial para a gente também entender um pouco do direito administrativo. Tá na dedicatória desse livro aí também. Eu sei, eu tô tão lindinho. Gente, Zé Vicente é muito engraçado. Adoro ele. Vocês acham que ele é bravo, né? Mas ele é um amor de pessoa, cara. Enfim. Não vou ficar falando muito não, porque depois vai ficar gravado o meu amor por ele. Eu fui assistente... Não, eu fui assistente de pesquisa dele. Cara, é um cargo, tá? Porque até hoje ele é meu Carminha. Mentira, né, não? Eu adoro ele. Foi meu orientador do doutorado, né? Mas não é... Ele precisava de uma pessoa para ajudar na pesquisa. Eu fui uma das pessoas que ajudou ele a angariar material, né? Lá nos idos de 2010 não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de Google e afins, né? As pessoas iam fazer LLM fora, visiting. Vocês podem perguntar para o André Cirino. O Cirino, quando voltou lá de Yale, ele voltou todo feliz com um CD, com todos os artigos gravados num CD, e assim, nossa, meu material de pesquisa. Eu fico falando para ele quando eu tenho a oportunidade, você tá vendo? Você é o cara que pegava um CD, hoje a gente tem Sci-Hub. Hoje a maravilha é Sci-Hub. E aí, mas voltando, o consequencialismo, ele não é análise econômica do direito. Ele é um elemento, material exclusivo naquela época, de fato. O consequencialismo, ele obviamente abarca uma forma de olhar e é mais um instrumento da análise econômica do direito. Mas ele não é necessariamente análise econômica do direito. E as pessoas confundem isso. Quando a gente fala de análise econômica do direito, a gente não está falando só de consequencialismo. A gente está olhando de todo esse conjunto de incentivos, escassez e racionalidade para tentar encontrar e finalizar um diagnóstico. O consequencialismo, a ideia de identificar e parametrizar as consequências advindas de um fenômeno, é mais um dado para você explicar aquele fenômeno e aí sim dar um diagnóstico ou tentar entender como ele funciona para que o direito possa se apropriar e prescrever adequadamente. Então, primeiro de tudo, eu posso dizer para vocês que a análise econômica do direito não é consequencialismo e precisamos tomar cuidado com isso. Também vejo por aí algumas pessoas dizendo que no final do dia, análise econômica do direito, falam de impacto econômico. Porque o impacto econômico do medicamento tal na política pública tal. Vamos lá. Impacto econômico também é um elemento considerado na análise econômica do direito. A gente também, obviamente, tem que ter o olhar mais detalhado, o olhar mais sensível para esse aspecto. Mas isso somente não pode ser considerado análise econômica do direito. Então, vejam que, no final do dia, a gente pode ter, esses são uma simplificação muito bizarra que eu estou fazendo para vocês, porque, obviamente, a gente tem outras nuances filosóficas, de escolas, de premissas de pensamento. Só nessa simplificação que eu fiz, a gente pode ver como há tendências argumentativas para você dizer que, no final do dia, o que você está empreendendo é a análise econômica do direito, mas não é. É um recorte bem específico de um dos elementos que compõem a AED
mas não é ela finalisticamente falando, ela não pode ser resumida a isso. E é muito nesse sentido que a análise econômica não pode ser uma tábua de salvação ou um argumento que é redutível, como muitas vezes o neoconstitucionalismo foi direcionado para determinados fins. Então, esse é um alerta que eu deixo também para vocês. Não oferecer um medicamento pode ocasionar uma demanda de tratamento muito maior, muito mais problemática, né? É o barato que sai caro. Pode ser, no final do dia, e essa é a questão, sabe, Felipe? No final do dia, se eu entendi bem o que você falou, assim, no final do dia, o senso comum não cabe na análise econômica do direito. E eu acho que esse é um ponto que a gente tem que, não só para a ciência do direito como um todo, né? O professor Silvio Capanema, que faleceu recentemente, foi meu professor, olha só, gente, como eu sou velha. E foi o cara que me fez, uma das pessoas, junto com o André Roberto, que é um outro expoente aí de direito civil aqui no Brasil, no Rio, principalmente, os dois foram os que me fizeram amar direito civil, assim. E o Silvio falava que havia um pouco de bom senso no direito, né, que a gente deveria trabalhar um pouco de bom senso. Sendo muito sincera, eu concordo, mas as pessoas confundem o bom senso com o senso comum, né? O bom senso com aquela ponderação do homem médio. E a análise econômica do direito não deveria ser isso, né? A análise econômica do direito não pode ser também trabalhada nessa questão do senso comum ou do bom senso, que em alguma medida tem ali uma identidade meio personalista de uma visão de mundo. A análise econômica do direito ela está preocupada em um ferramental técnico da economia para te dar um diagnóstico. Então, pode ser que um medicamento possa oferecer uma demanda muito maior, pode ser que não. Depende, vamos analisar, vamos ver o fenômeno. Nem sempre há uma possibilidade preditiva na análise econômica do direito, mas às vezes você encontra. Dito isso, passo para um outro ponto. Por que, então, também a análise econômica do direito tem sido tão utilizada no direito administrativo para além de identificar esses comportamentos de escassez e racionalidade do agente? Porque há um ponto em comum, que é a regulação. A regulação, vocês já ouviram aí, que a ideia, né, do Estado poder regular, ou ser regulador, é na existência de falhas de mercado. E todas as falhas de mercado são, em alguma medida, explicáveis na análise econômica do direito. A gente trabalha com todas as falhas de mercado na análise econômica do direito. Há uma forma de explicá-las à luz da ED. Então, quando a regulação ela consegue identificar ou tenta identificar melhor servir e aperfeiçoar aquela abertura. Simplesmente, né, o governo simplesmente não pode fazer nada. E aí seria melhor que os particulares de fato intervissem, como é o caso de doações, como não. E olha quem está aqui. Tudo bem? Zé, eu já fiz propaganda do seu livro, olha. Já fiz. Mas você tá sem áudio, tá bom. Área de mercado, né, principalmente, auxiliam muito para que nós consigamos determinar o fenômeno e possamos enxergar melhor o ferramental para se trabalhar no direito administrativo. Falo para vocês, por exemplo, algumas coisas mais práticas, pelo menos hoje do meu setor, que a gente consegue enxergar em alguma medida como uma regulação precisa entender o comportamento de determinados grupos. Vou dar um exemplo muito simples, um exemplo de Covid, todo mundo deve ter na sua família, que é um tio, um avô, um pai, uma mãe que nunca teve plano de saúde. Pessoas foram e contrataram um plano de saúde de forma imediata, pensando, ou até pensando, né, se prevenindo de uma eventual necessidade de
ingresso no hospital e tudo mais. Só para vocês entenderem, esse é um comportamento pernicioso. Por quê? Muitas pessoas podem somente, como nesse período de Covid, ingressarem no plano de saúde para se precaverem de um determinado evento, né, de um determinado risco, ou podem, não só num cenário de Covid, mas num cenário normal, podem ingressar, podem, né, contratar um plano de saúde somente para obterem uma determinada prestação de serviço que sairia mais barato somente com o pagamento imediato daquele prêmio e depois saírem, depois fecharem o contrato, simplesmente fazerem um distrato. Olha o comportamento pernicioso. É um comportamento que tem incentivos. Ora, eu preciso fazer um exame que custa R$1.000. O prêmio mensal do plano de saúde é 400. Já sei, ingresso no plano de saúde, faço o exame e no mês seguinte eu saio. Isso não pode. Mas esse comportamento foi identificado e esse comportamento foi construído, tem uma barreira construída para esse comportamento numa determinada lei que a gente designa como 9656. Nessa lei, há uma proibição a esse comportamento que é fraudulento. Você dá a entender, o consumidor dá a entender que quer ingressar como contratante, ele contrata de fato, mas dá a entender para o contratante, né, para a operadora, de que ele tem intenção de permanecer, quando no final das contas ele só faz o exame e vai embora, né? Se você, no final das contas, os agentes regulatórios enxergaram esse tipo de comportamento pernicioso e construíram um bloqueio. Então, vejam, é a identificação de um fenômeno que tem incentivos diante de um cenário de escassez, visto como esse fenômeno funciona e as consequências perniciosas desse fenômeno, construiu-se uma forma de desincentivar o beneficiário a fazer isso e mais, a bloquear esse tipo de beneficiário para ingresso no plano de saúde. Então, nesse sentido, esse é o ferramental muito útil que a análise econômica do direito pode e consegue entregar na mão da sociedade, na mão do direito, né, no final do dia. Então, esse é um exemplo que eu acho bastante útil sempre de falar. Gente, acho que num cenário geral, assim, para que a gente tenha aí de 1 hora, né, de um pouquinho mais de tempo para falar, são considerações muito gerais o que eu trouxe para vocês. Falamos aqui rapidamente do que, na verdade, a análise econômica do direito, com que a análise econômica do direito hoje se preocupa, né, que é identificar, de uma forma muito simples, construir e identificar os fenômenos de fato como eles são e entregar para o direito de uma forma descritiva como os fenômenos de fato se operam. Para isso, a análise econômica do direito se preocupa bastante com 3 elementos que se tornam essenciais, que é a escassez, que é a racionalidade e os incentivos que operam naquele agente. A gente falou rapidamente de como o direito administrativo se torna uma disciplina, se torna um lugar comum para a interdisciplinariedade, né? Como ele comporta várias ferramentas que auxiliem na explicação de um fenômeno e possam promover a intervenção do Estado, né, de forma, né, na atividade regulatória, com a atividade regulatória mais adequado, mais ajustado, ainda que não, mas idealmente buscando estar mais ajustado com o fenômeno que se pretende regular. E eu dei esse exemplo de como esse cenário de entender um comportamento de grupo auxilia, no final do dia, para a construção de normas que sejam finalisticamente mais efetivas para a sociedade, né? Para que o direito possa construir normas mais efetivas para a sociedade como um todo. Eu falei da saúde suplementar porque, no final das contas, além de ser a área que eu tenho hoje muito mais contato,
ela é excelente para dar exemplos, porque todos vocês têm alguns desses exemplos em casa, né? A chance de eu acertar o público com esses exemplos é muito alta no final do dia. Então, e tem outros vários exemplos na saúde suplementar que a gente possa conversar aí, mas eu prefiro que vocês façam perguntas e conversem comigo depois de eu ter falado tanto tempo, né? Depois de a gente ter falado tanto. E eu acho que é isso. Vamos falar, então? Vamos conversar? Gente, é muito ruim vocês só me botarem essa cara. Vocês têm que botar vídeo também. Alguém, pelo menos. É que eu tava comendo biscoito, Karina. Então, pode continuar no vídeo. Já botei o biscoito aqui do lado. Eu fiz uma pergunta pra você. Eu acho que tem mais aqui. Tá no chat. Dá uma olhadinha. Eu tô vendo, mas não tem nenhuma pergunta. O não oferecer o medicamento. Ah, essa é porque não tem uma interrogação. Não oferecer o medicamento. Pode... Não, lá embaixo. Esses bloqueios... Eu não vi. Aqui, ó, esses bloqueios a comportamentos perniciosos são bem vistos na doutrina consumerista. É que eles sempre puxam para o lado da hipossuficiência, etc. Será que isso é razoável? Falar em hipossuficiência no caso da pessoa que entra no contrato, né, com plano de saúde, em tese sabendo enfim, de todas as cláusulas que estão ali envolvidas na prestação daquele serviço, para fazer esse comportamento de fraude, né, que você falou. Usar o serviço e ir embora. A doutrina consumerista vai de boa ou ela tem resistência quanto a isso? Vamos lá. Eu acho que tem algumas formas de responder isso, mas antes eu preciso também dizer outras coisas. No caso, exatamente, desse comportamento fraudulento, daquele indivíduo que busca, né, contratar a cooperadora, fazer um contrato, mas minimamente para obter uma vantagem, uma prestação de serviço que naquele momento é mais vantajoso do que o prêmio mensal que ele pagaria, é de fácil entendimento de vocês que isso é um comportamento de fato fraudulento. Você objetiva ingressar para um contrato de prestação sucessiva, quando na verdade você, em tese, na sua cabeça, você já sabe que você quer sair daqui. Mas esse comportamento ele é identificável em alguma medida de conhecimento geral, mas nem todos esses fenômenos são tão fáceis de identificar assim, né? Nem todos eles são tão claros. Muitas vezes, os órgãos reguladores eles precisam de muito mais instrumentos e dados para construir e entender o fenômeno. Nem sempre as agências reguladoras têm esse instrumental tão forte para construir racionalmente os fenômenos dos quais ela deve regular, né? Não só a agência reguladora, a administração pública em geral, e nem sempre é tão fácil assim, há muitas zonas cinzentas, né? Eu disse esse porque ele é de fácil concepção, de fácil inteligível, né? É fácil de entender, mas nem sempre é assim. Então, quando há comportamentos de fato fraudulentos e que sejam claros, evidentes, acredito eu, num determinado momento, Felipe, que fique mais fácil para a doutrina consumerista conseguir identificar que, caso haja um volume grande daquele comportamento fraudulento, oportunista, não ia falar fraudulento, porque acho que o melhor nome é oportunista. Para esse comportamento oportunista, ele em grande escala, ele deteriora as relações de mercado. Então, a doutrina consumerista, em alguma medida, quando eles são claros, quando eles são inteligíveis, assim, ela consegue, talvez, separar um pouco mais. Muitas vezes não. É o caso, por exemplo, da carência que eu dei aqui para vocês, né? Quem entra hoje num plano de saúde, quem contrata um plano de saúde, tem lá na 965 os prazos de carência, ou seja, você não pode utilizar determinados serviços até alguns meses, né, de prêmio pago. E esse é um mecanismo que se criou para burlar esse comportamento oportunista. Dito isso, há um pequeno problema lá na carência, que é o tratamento de urgência e emergência. E é exatamente esse comportamento oportunista que até o momento a doutrina consumerista afastava, porque é evidente que quem contrata um plano de saúde em 24 horas, em 12 horas, precisa de um tratamento de urgência e emergência, muitas vezes se utilizou, né, de uma forma oportunista do plano de saúde. Mas no período de pandemia, essa carência
foi objeto de muita discussão no mercado. Por quê? Porque se entendia que, caso você não oportunizasse a carência, ainda que seja um comportamento oportunista e tudo mais, isso sobrecarregaria a saúde pública. Então, não autorizar que o período de carência fosse afastado desencadearia um problema de saúde pública. Por quê? Porque aquele beneficiário teria que ir para o SUS, e o SUS estava naquele cenário de pandemia, sem a possibilidade de utilização de com todos os leitos utilizados, sem a possibilidade de receber mais um paciente, mais um beneficiário. Então, nesse momento, foi muito flexibilizado, não totalmente, mas em muitos cenários de ações civis públicas, isso foi flexibilizado. Então, veja, não necessariamente sempre a doutrina consumerista vai entender esse comportamento oportunista e vai afastá-lo e simplesmente não defendê-lo. Muitas vezes vai defender sim, tá? Então, eu acho que essa é uma resposta específica para esse ponto. Talvez que ilustre bastante. E a outra... Ai, Bruna, obrigada. Que bom que você gostou. Se você precisar de mim, manda mensagem. Falar um pouco das heurísticas, né? Como elas quebram com a ideia... elas não necessariamente... elas quebram, né, com a ideia de homo econômicos. Assim. Vou falar um pouquinho, porque esse tema é que nem Coca-Cola para mim, né? Você vai me dar, eu vou beber em qualquer cenário. Se você vai me pedir, eu vou falar em qualquer cenário. A economia neoclássica, para formatar muitos dos seus modelos teóricos, ela partia da premissa, como eu disse para vocês, que o homem é racional. E como assim racional? O que significa o homem ser racional? O homem ser racional significa que ele, obtendo as informações do meio para sua tomada de decisão, ele vai encontrar aquela que maximiza o seu bem-estar. Ou seja, ele sempre vai encontrar aquela decisão que maximizará o seu bem-estar. Por quê? Porque ele é racional, porque ele consegue identificar e sopesar todas as informações, todos aqueles dados, tudo aquilo que está ao seu alcance. Em alguma medida, essa sempre foi a premissa que os modelos econômicos, pelo menos de base neoclássica, partiam e colocavam de racionalidade do agente. Contudo, em alguns cenários, o modelo de tomada de decisão, pensando na racionalidade total do indivíduo, né, o modelo da teoria racional, ele não conseguia explicar alguns cenários, né, ele não conseguia ser suficiente para alguns modelos econômicos. E isso foi dificultando identificar alguns cenários, identificar alguns fenômenos, e foi, em algumas circunstâncias, trazendo dificuldade para alguns modelos. Até que começaram a pensar em como essa racionalidade poderia se colocar, se de fato ela deveria ser uma premissa de racionalidade absoluta. E foi se identificando, por meio de alguns estudos, que melhor seria pensar que o indivíduo é sim racional em diversas circunstâncias, mas a racionalidade ela não é absoluta. Há um modelo de racionalidade do indivíduo que muitas vezes modelo de racionalidade que não compete pensar em absoluta, e sim também pensar que ela tem suas limitações, os seus momentos. E a economia neoclássica começa a ser muito debatida, muito discutida por outros modelos econômicos que traziam outras tendências econômicas que traziam pressupostos de racionalidade limitada do indivíduo. O que isso seria, né? A racionalidade limitada do agente? Foi a identificação de que o indivíduo não conseguia tomar decisões racionais a todo momento, ou seja, ele não conseguia maximizar o seu bem-estar em todas as circunstâncias, né? E esse modelo teórico foi crescendo, suas primeiras identificações mais robustas, né? Antes já se tinha modelado, até com Adam Smith tem algumas passagens
na Riqueza das Nações, em alguns outros escritos dele. Eu posso depois passar para vocês, tem um artigo excelente de um professor, eu acho que traz algumas passagens em que Adam Smith já pensava no comportamento irracional do agente, mas era de uma forma muito teórica, e a irracionalidade do agente, né, na sua tomada de decisão, começa a tomar mais robustez empírica, né, na década de 60, um pouquinho no final da década de 50, mas mais na década de 60. E eu, Daniel, muita saudade, obrigada. E aí é ali, na década de 60 para a década de 70, que a gente começa a ter uma nova percepção da racionalidade do indivíduo. E ele toma a racionalidade limitada, né? Que hoje é a base do que a gente discute em economia comportamental, que também é mais um ferramental teórico da análise econômica do direito, uma vertente, talvez, teórica da análise econômica do direito, que tem se consubstanciado. Mas a economia comportamental, ela é mais um conjunto de métodos para se enxergar, ela não é uma teoria, ela é mais um conjunto de métodos para que você consiga identificar comportamentos irracionais na tomada de decisão do indivíduo. Ou seja, essa ideia de que o agente vai sempre perseguir a sua maximização do bem-estar, isso de fato não se opera, pelo menos não quando ele é irracional. E aí pode pensar em várias irracionalidades, por exemplo, aqui eu acho que ninguém fuma, eu vou tomar como premissa de que aqui ninguém fuma, mas, por exemplo, com certeza que algumas pessoas tomam Coca-Cola mesmo tendo úlcera, como eu. E aí, isso é uma irracionalidade tremenda, porque eu maximizo o meu bem-estar da forma do que me atende de imediato. Mas o que é o bem-estar, né? O que é a maximização do bem-estar? Então, a gente tem que essa construção que a economia comportamental vai se colocando no que vai ser moralmente construído como a maximização do bem-estar e no que, de fato, pode ser essa tomada de decisão irracional. Tem um livro, e o Zé Vicente está aqui, eu estou tentando até falar de uma forma muito mais simples, porque essas questões talvez tenham alguns nomes mais complexos, algumas ideias mais complexas, mas tem um livro excelente que é Sunstein, do Rusnad, que ele vai discutir, à luz da teoria do John Stuart Mill, as questões morais da tomada de decisão irracional, né, as irracionalidades dos indivíduos. Até que ponto o direito do outro de ser tratado pelo SUS por uma doença de fato para a qual ele não contribuiu com o resultado, e você vai lá encher o saco da política pública de saúde porque você teve um comportamento errático a sua vida inteira e agora nós teremos que gastar dinheiro público com você, né? Dentro de um cenário de recursos escassos, sendo bem sincera, será que o Estado, e aí essa discussão moral, né? Será que é legítimo o Estado interferir nas suas escolhas para que depois você não sobrecarregue a saúde pública e então, de fato, a saúde pública possa gastar os seus recursos escassos com quem, de fato, não contribuiu com o resultado de uma doença, de um resultado de saúde? São questões interessantes. Estou falando bem rápido porque a gente estourou o nosso tempo, mas estou falando bem rápido para até instigar vocês com a temática, que eu acho bastante interessante, vocês já sabem disso. Claro. Diga, Brenda. Então, eu acho que você conhece bem esse meu perfil, o que eu penso em relação a poder público, etc. e tal. E assim, eu me deparo com um dilema quase todos os dias, né? A gente vem dessa escola de entender os direitos fundamentais como garantias, aliás, estão cisão entre direito e garantia, mas entender eles como instrumento de um Estado de Direito, de promoção da dignidade humana. E aí, quando você fala dessa questão da tomada de decisão, eu sinto uma dificuldade muito imensa, assim, muito grande, de conseguir conceber, por exemplo, essas políticas públicas de acesso a medicamentos muito não programadas, como, por exemplo, essa possibilidade que a gente tem de acessar o Poder Judiciário, requerer um medicamento, e às vezes o medicamento, um frasco só, leva todo o meu orçamento de medicamentos básicos, que iria atender toda uma população, mas na outra ponta eu tenho ali a necessidade
da manutenção da saúde da vida de um só. Eu queria entender assim, como é que vocês enxergam isso? Porque eu acho que a gente sofre por falta de balizas judiciais. O STF já se pronunciou, já disse lá quais são os requisitos, né? Tem que estar na política da Rename, tem que ser o remédio reconhecido pela Anvisa, tem a coisa do mínimo existencial, mas eu sinto que, assim, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tanto é que a nossa promotoria lá no Ministério Público passou a ter um modelo de cota, agora que ela questiona o advogado se não está recebendo incentivo de alguma farmacêutica para que postule pedindo aquele remédio específico. Como é que a gente poderia, né, nesse cenário de escassez de recursos, mas ao mesmo tempo, ante uma necessidade de operacionalizar e de racionalizar o processo de tomada de decisões, sobretudo quando se fala de decisões que vão afetar a vida de tanta gente como é no poder público, como é que a gente pode conceber isso dentro dessa ótica aí da economia comportamental, da questão da economia no direito? Vamos lá, que eu acho que tem muita coisa na sua pergunta. E aí a gente vai por partes, que é o seguinte. Primeira coisa é que você não tem uma análise, e não deveria ter, de quanto uma vida custa. Isso é problemático. Por quê? Porque aí a gente vai entrar em toda a discussão que a gente está tendo há alguns dias aí sobre quais são os critérios para deixar uma pessoa ir para um leito de UTI, né, de um leito de CTI. Eu acho que a discussão não é que, eu tenho um medicamento caríssimo e isso me impossibilita de comprar Igroton, Atenolol, que são medicamentos para pressão alta, né? São duas coisas distintas, né? E a política pública de saúde, ela tem que entender, obviamente os recursos são escassos, mas não é porque os recursos são escassos que você vai criar preferências na ordem de tratamento. São duas coisas distintas, né? Até porque a ideia das políticas públicas da política pública de saúde, mas mais detida na construção de medicamentos, é que você possa ter acesso sempre, desde que aquilo em alguma medida comporte ou importe em efetividade da medicação e na ideia moralmente direcionada de que o Estado não deve fazer qualquer prevalência de valor de uma vida à outra. Quando eu discuti a questão do Sunstein, que ele traz de se você contribuiu para um determinado resultado, para uma determinada circunstância, lá a gente está discutindo numa situação de eu tive uma ação que resultou ou desencadeou um determinado resultado. Será que o Estado poderia ter me compelido a não ser ou não ter aquela ação? Ou seja, por exemplo, discutimos agora que Coca-Cola é muito prejudicial à saúde. Vale a pena o Estado me proibir de tomar Coca-Cola? Justamente para que eu não tenha úlcera, para justamente que eu tenha diabetes e eu não sufoque mais a política pública de saúde que a gente tem hoje? A ideia não é não dar assistência ou fazer uma prevalência do que de fato deve ser, do que não deve ser tratado. A ideia da discussão é se de fato vale fazer uma intervenção para evitar um resultado futuro que poderia ser evitado no passado, entendeu? Entendeu qual é a discussão? Eu acho que ela é diferente. Como valores do Estado, fazer a diferenciação de custo para medicamento, isso fere os valores mortais da nossa democracia, fere os valores mortais do nosso Estado democrático de direito, entende? Então, é que eu me pego nesse dilema quando eu penso o seguinte: do mesmo jeito que a gente teria uma falência da democracia e negar a vida, quando a gente não se programa do ponto de vista orçamentário, nem tem balizas muito sólidas, acaba que vira uma bagunça e, tipo assim, quem tiver o advogado mais fodão consegue o medicamento primeiro, sabe? Cara, mas aí é outro fenômeno. Isso não é verdade. Não necessariamente.
O advogado fodão, ele sabe especificamente quais argumentos se utiliza, porque ele já identificou ali no padrão de argumentos qual de fato é mais convincente, é diferente. Mas isso não necessariamente é verdade que só o fodão leva, entendeu? E eu falo isso para você porque exatamente eu tenho um exemplo tão diferente do seu, que são aqueles advogados de fundo de garagem que mal tem OAB, mal sabe colocar uma crase, que começam a sufocar, judicializar bastante de forma técnica, e tem uns juízes malucos que compram a tese. E você fala assim, meu Deus, como essa vaca subiu aqui nessa árvore? E você fala assim, cara, ilógica. E aí você começa a formar uma jurisprudência alucinada que para você se defender, muitas vezes não tem nem advogado técnico para isso. Por quê? Porque o cara que judicializou em volume aquilo se baseou no senso comum. O juiz, no final do dia, é um ser humano que também toma por parâmetro muito do seu senso comum. E aí juntou, com a união dos seus poderes, eu sou o capitão jurisprudência de merda. Entende? Então, muitas vezes, não é exatamente assim, porque eu tenho advogado fodão. Não é isso. Muitas vezes não. É um. Quando eu falo de advogado fodão. Karina, eu coloquei aqui nos comentários, eu não sei se você viu, tipo, tudo bem, acho que não é nem questão de habilidades dos advogados, mas vai dizer que não tem um pouco aquilo de, tipo, o advogado que já conhece os juízes e aí, tipo, é padrinho de casamento do juiz, tem uma relação ali, entendeu? Ou às vezes conhece até o funcionário do cartório, sabe, assim, já... Entende o que quer dizer? Assim, não tem uma diferença? Entendo. Luciana, eu vou falar pra você algo que... É porque o Zé já saiu. O Zé veio aqui, porque em toda live eu vejo o Zé, e eu tenho certeza que ele veio porque eu em toda live tô vendo ele. Mas pra vocês verem que ele é muito fofo. Por isso que eu amo meu orientador, gente. Uma coisa que eu sempre converso muito com o Zé, eu tinha uma impressão muito errada também. Não falo errada, mas uma impressão folclórica de que, obviamente, isso acontece. A gente tem afinidade, como todo ser humano. Essas irracionalidades que a gente tem que pensar e que acontecem. Se a gente tem uma preferência de pensar e uma afinidade de argumentos, muito provavelmente, quando você olhar para mim, você fala assim, pô, a Karina é tão racional, Karina é engraçada, Karina conta aquela história, pô, a Karina gosta daquele autor. A gente tem uma identidade. Quando você inevitavelmente cria uma relação com alguém, você tende a olhar aquela pessoa com muito mais boa vontade. Então, se você conhece um juiz, uma pessoa e tal, cara, é inevitável porque é da relação humana. É isso que a gente tem que pensar, assim, é da relação humana. Contudo, eu concordo com você nesse sentido, é da relação humana. Contudo, e aí eu digo com muita sinceridade para você, eu tenho visto cada vez menos o apadrinhamento ser causa determinante, fator determinante em situações que sejam bem, como eu posso dizer, públicas, vamos dizer assim. Há um constrangimento cada vez maior de que, se você tiver afinidade com aquele pensamento, com aquele argumento, você vai ter também a preocupação de ser muito mais responsivo e transparente com aquele argumento. Então, pode ser que esse apadrinhamento ainda tenha alguma razão antropológica de ser, e isso possa acontecer em algum nível de racionalidade, mas cada vez mais há um anseio público de justificar melhor as suas decisões e torná-las cada vez mais imparciais. Então, eu acho que... A própria Lindbe, né? Não só a Lindbe consolidar um processo que já existia, né? Eu acho que a Lindbe é mais um arauto da moralidade, mas ela não é necessariamente a força motriz disso, né? Essa é uma situação em que as instituições já vinham se aperfeiçoando, e com o tempo só se aperfeiçoa mesmo. Mas, sendo muito sincera, eu concordo que tenha esse folclore, essa análise até cultural, porque a gente
parte de um passado tenebroso das instituições públicas, né, de apadrinhamento, de personalismo, mas eu acho, hoje, pelo menos, eu tenho visto cada vez decisões mais técnicas, até porque, não só pela necessidade de transparência, impessoalidade, mas as decisões estão mais técnicas. Se você for parar para pensar, tem um limite, talvez, da decisão técnica, e você tem que, obviamente, por valores. Por exemplo, a questão da hipossuficiência do consumidor. Gente, muitas vezes essa é uma questão de valores. Se você tem uma visão mais utilitarista em alguma vertente de algum autor utilitarista específico, muito provavelmente você vai se afastar mais da hipossuficiência. Mas se você tem um apreço maior a determinadas outras vertentes, você vai ter uma proximidade maior. Enfim, tem situações em que os seus valores vão responder pela sua orientação, e também isso não é o problema, né? No final das contas, nós somos feitos de não só decisões técnicas, mas também por valores que vão orientar a nossa decisão. A questão é muito na transparência de como isso está colocado, assim. Porque quando você deixa cada vez mais transparente, você consegue identificar o fenômeno, né? Você consegue identificar o comportamento de um julgador, você consegue identificar o comportamento do tomador de decisão. Quer ver um exemplo tão claro? Nos Estados Unidos, a gente consegue fazer facilmente o perfil dos juízes, né? Dos ministros da Suprema Corte, por exemplo. Talvez hoje menos fácil, mas em alguma medida no passado, lá na década de 80, foi feita uma análise que identifica os padrões de comportamento dos ministros. Isso é interessantíssimo. Por que isso foi possível ser feito? Porque havia uma base de dados em que você identificava tendências de julgamento dos ministros. Então você foi aperfeiçoando o quê? Características, personalidade, você foi possibilitando essa construção. E exatamente, e aí voltando para o mote do nosso encontro, a análise econômica do direito, tanto como outras ciências sociais aplicadas, elas permitem ter um ferramental para que você identifique um fenômeno corrente. Se não me engano, porque ele não está à mão, ele está lá na sala, senão eu pegava o livro, que fala sobre o comportamento é o primeiro estudo da década de 80, que fala sobre o comportamento atitudinal dos juízes, né? Isso é muito legal, aí vai falar sobre o comportamento originalista. Isso na década de 80 nos Estados Unidos já era possível. Aqui no Brasil, a gente pode talvez começar a desenhar alguma coisa hoje, e mesmo assim ainda vai ser falha. Porque a gente não tem clareza no que é na transparência das justificativas públicas que a gente dá para tomada de decisão. Isso já é bem melhor, mas ainda é um longo caminho a se percorrer. Gente, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Eu acho que não. Acho que não. Eu quero só agradecer, a Karine me esclareceu, e é muito bom vê-la sempre. Volte mais vezes e volte para a FND. Temos que agradecer a Karina por ter vindo aqui hoje. Muito obrigada, Karina, por me dar Tem uma essa pergunta da Mariana Dionísio. Ai. Qual é o nome desse livro sobre o comportamento dos juízes? Cara, espera um segundo que eu vou pegar. Peraí. Não, gente, não olhem pro meu quarto que tá uma zona. Eu gostei do quadro negro atrás. Achei estilo. Pode ver, né? Um quadro negro. Maneiro. Maneiríssimo. Legal. Muito maneiro. Eu colo post-it aqui do lado, fica a parte do meu armário, daí eu colo post-it aqui do lado. Aí agora tá sem nada, né? Porque, enfim, tem muitos compromissos na quarentena, né? Aí, eu tava dizendo que eu gostei do quadro negro no fundo, achei estilo. É que tinha um buraco ali na parede, aí eu cortei. Boa. É mais fácil consertar, né? Aí comprei um negócio daqueles de quadro negro, aí eu tava precisando. Cara, é este maravilhoso, The Supreme Court and the Attitudinal Model Revisited. Esse é um livro do Jeffrey Siegel. Ele é professor da SUNY University,
quando ele esteve aqui no Brasil, inclusive ele autografou meu livro, maravilhoso. Sou apaixonada por ele. E esse é o livro, acho que tem no Libgen. É maravilhoso. Inspiração de lettering, eu adoro lettering. Nenhum problema. Mas o Cass Sunstein tem um livro também, se não me engano, 2017, que ele revisita alguns dos modelos e ele também constrói alguns modelos de tomada de decisão dos jogadores, né, dos intérpretes. Então também é legal. Esse livro do Sunstein, eu não me lembro agora o nome, porque, né, assim, gente, o Sunstein tem vários livros. Mas eu prometo que passo para vocês até lá no grupo do EDA. Eu dou uma olhada depois e mando para vocês, tá? Mas é muito legal pensar nisso, porque acho que são essas contribuições das ciências sociais aplicadas, da economia, que cada vez mais permitem que o direito faça, né, realize, concretize de fato o que ele quer obter com as suas normas jurídicas. Eficiência, eficácia da sua prescrição, né, do seu comando no final do dia. E melhor, porque um comando bem construído, muitas vezes, não precisa de uma sanção forte. Então, quanto melhor um comando detalhado e bem direcionado, pensado em razões de incentivo, talvez muito menos problema, inclusive o Estado tenha, para quê? Para fiscalizar o cumprimento. Exato. Então, menos custo, exatamente. A EDA, Pedro, é o grupo da equipe de direito administrativo do WhatsApp. Então, Pedro, depois você pode falar comigo no Facebook que eu posso te passar. O Pedro, se não me engano, você é o que tinha falado comigo, você tinha falado no grupo da FND, não é isso? Pelo sobrenome, eu acho que é isso. Ele mesmo. Então, você pode falar comigo lá, que eu te mando, tá certo? Só queria dizer que é o melhor grupo de WhatsApp que eu tô atualmente, porque tem discussões lá de alto nível. Não tô falando sério, não tô brincando, não. A Karina mesmo teve um debate legal que teve outro dia, ela me esclareceu várias coisas, né, Karina? Até parece, gente. Eu tenho uma forma muito peculiar que até algo, em alguma medida, um pouco ruim, é que eu tento simplificar ao máximo a linguagem, porque se vocês quiserem, assim, acho que a informação hoje, essa é a grande sacada do nosso tempo, né, do nosso momento atual, é que a informação ela é abundante. Se vocês quiserem, vocês mandam um Google, uma expressão e acham tudo que vocês quiserem. Mas a ideia aqui é tentar esclarecer o contexto, dar um contexto para vocês e dar um gatilho de motivação, assim, será que é interessante isso mesmo? E fazer com que vocês tenham uma motivação para buscar essas informações e trabalhar isso para mais, né, para depois e mais adiante. Então, desculpa se eu fui muito simples, a ideia é sempre simplificar e depois a gente problematiza mais. E foi muito bom estar com vocês, muito obrigada pela oportunidade, de fato eu gostei bastante, espero que tenha sido muito esclarecedor, mas se também não foi, eu estou aqui à disposição, vocês podem mandar WhatsApp, podem mandar mensagem, eu adoro essas discussões e quem sabe, quem já me conhece um pouquinho, sabe que eu não estou mentindo, porque senão eu ia só sair daqui, tchau galera, e não ia falar Eu vou só fazer um jabá aqui para a Karina, porque ela é muito humilde para fazer esse jabá sozinha. Aí o que acontece? Ela deu uma aula em um curso de análise econômica do direito, que, se eu não me engano, é organizado pela Federal da Bahia, não foi? Foi. Aí, esse link que eu mandei aí no chat é o da aula dela que eu achei aqui no YouTube, mas tem as aulas anteriores e posteriores também. Se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar lá e vai ter uma introdução mais extensa do que uma aula só, mas ainda assim uma introdução, né, Karina? Cara, eu tentei ser muito simples também nessa aula lá, é sobre riscos e seguros, né, no final das contas, que é o que eu amo de paixão hoje em dia, ainda mais por conta da minha atividade. Gente, a análise econômica do direito é um mundo infinito de possibilidades e é interessantíssimo a gente explorar o quanto de AED, o quanto do ferramental que a AED traz pode nos ajudar, de fato, no direito e fazer com que o direito seja muito mais efetivo, né? É incrível ver isso. Eu espero que, acho que
nesse cursinho que foi dado lá da UFBA, da Federal da Bahia. Foi sensacional. Obrigada, Felipe, por ter feito o jabá. Mas se vocês precisarem de alguma coisa de mim, muito provavelmente o Zé não está mais aqui. Eu ia até falar... tem 2 avisos, então, para fazer, já que você fez o meu jabá, cara. Vou fazer aqui também. A gente vai reabrir o curso de análise econômica do direito. Então, Pedro, que legal. Você que é economista. Fala do REG. É muita coisa para fazer jabá. Não tô aqui para fazer jabá, foda-se. O curso de análise econômica a gente já fez em 2018. Tem feito, verdade. A gente já fez em 2018 pelo CEPED da UERJ e muito provavelmente agora a gente vai fazer pela PGR-Rio, pela ESAP. Então vai ser um curso totalmente online, acho que vai ser super legal esse novo curso. Eu e o Zé, a gente está formatando, eu acho que vai dar muito certo. E daqui a um mês eu vou lançar um podcast só de análise econômica do direito também. É um projeto do coração com os meus amigos de Chicago. Só para vocês saberem, a análise econômica do direito não veio à toa para mim. Eu fui por 3 anos seguidos para a Universidade de Chicago, que é a escola, né, o berço da análise econômica do direito no mundo. E fiz alguns cursos lá de análise econômica do direito e fiz amigos. Melhor do que fazer curso, fazer amigos. E com 2 amigos eu vou lançar esse podcast para a gente revisitar aspectos da análise econômica do direito que estão muito perdidos no Brasil hoje. Então, assim que eu tiver essas coisas, eu lanço lá no grupo para vocês ficarem cientes, porque o podcast vai ser totalmente de graça, vai ser maneiro pra caramba. A gente começou a gravar essa semana. Eu nem sei como, eu devo estar falando várias besteiras lá no podcast, porque eu tô cansada pra cacete, mas... O Felipe é o rei dos podcasts, né, Felipe? Felipe é o rei dos podcasts, vai assistir com certeza. Cara, eu tenho sugestão de podcast para qualquer assunto aleatório da vida. Eu tenho podcast para te mandar. Eu sei disso, né, Felipe? Cara, mas então... eu super apoio, assim, a sua iniciativa de fazer o podcast. Eu tinha até comentado isso com a Ana. Eu acho que o podcast é uma mídia que é pouco explorada para o objetivo educacional. A única coisa que eu vejo de assim, exploração maneira assim, de podcast para o objetivo educacional é curso de línguas. Geralmente os cursos de línguas têm podcasts muito bons e efetivos, assim, que realmente são bem feitos, bem produzidos, que dá vontade de ouvir. Agora, de resto, aquele mesmo RegulaCast, que é da ABA, eu achei bem ruim. Assim, é legal, mas é fraquinho. E o da Karina vai ser melhor. Não sei o que está acontecendo. Da Karina, com certeza, vai ser melhor. Já pode substituir pelo da ABA. Só uma coisa, falar aí pro Pedro Aguiar, já que mandaram aqui Ai, como é que fala? Na conversa. Pedro, você é economista, você não fez direito, né? Tem o mestrado e doutorado da UERJ, que eles estudam muito regulação, e tem esse projeto de extensão que se chama UERJ Reg, que a Karina faz parte. Aí lá você vai ver muito dessa abordagem. Acho que eles têm estagiários, né, no UERJ Reg, não faz seleção de estagiários? Mas eu acho que é para graduação. Não, o Fred que tá aqui, ele é nosso estagiário. Fred que tá aqui. Quem mais? Eu não tô vendo aqui. O Fred dando oi. Fred, a gente hoje lá. O Léo, que também é da FND, é nosso estagiário. A gente, nesse semestre, a gente está com 3 estagiários, né? São alunos, geralmente, sempre da graduação, e a gente fala para ficarem 1 ano, e a gente, esse ano, abriu para outras instituições. E aí, fomos agraciados aí com o Léo e com o Fred, que são 2 potências aí, salvam a gente em diversos projetos. Então, só felicidade, gente. Assim, o REG, hoje, eu sou até meio boba para falar, assim, porque o REG é um projeto do coração, né? Foi do doutorado. E, cara, é uma família, assim, no final do dia, porque são amigos, é uma organização de amigos mesmo. Eu acho que vai ter muita coisa legal do REG aí para o 2º semestre, viu? Já aviso para vocês, tem muita coisa surgindo aí, acho que vai dar certo. Posso perguntar aí mais do REG? Você é uma das fundadoras do REG ou você entrou depois? Eu sempre quis saber da história do negócio, que eu não lembro do REG na época da minha graduação, se já existia, só conheci, tipo, agora. A Ana não falou, não? Não. Tá.
Cara, como é que surgiu o reggae? É até engraçado. O Zé, eu sempre falei muito assim, cara, a gente tem que fazer um projeto de extensão. Uma coisa que sempre me agoniou muito foi a gente não ter projetos de extensão. Por quê? A extensão, ela é essencial para a academia e essencial para a sociedade, né? É trazer o conhecimento daqui para cá e vice-versa, né? A gente fazer esse escambo, né? Essa comunicação. E aí a gente estava pensando, já tinha um tempo, assim, o Zé já estava pensando, tinha um tempo, eu também, a gente, cara, não sei. E nisso, então, eu vou te explicar o que é o projeto de extensão. Toda a universidade, ela tem 3 eixos, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, né? O ensino é exatamente as aulas e como você bem entende. A pesquisa é o degrau de você organizar cientificamente atividades, né, de pesquisa, de revisão de literatura, de elaboração de artigos. Mas a extensão, ela vai unir tudo isso e vai aplicar na sociedade e tentar entender como a sociedade reage àquele resultado. Então, é como se, assim, cara, eu vou operacionalizar tudo aquilo que eu fiz e vou tacar na sociedade e vou ver como é que isso volta. Então, eu entendo... Tiago, eu fiz o meu mestrado no FRJ, então eu entendo. E aí, o que acontece? Era exatamente isso. Regulação, gente, vamos deixar isso para lá. Regulação é um assunto extremamente operacional. Se a gente quiser ficar no mundo das ideias, tudo dá para ficar no mundo das ideias, mas a gente tem que ter algum substrato de realidade, de aplicação, tipo, vamos fazer acontecer. E aí, o Zé é um cara extremamente com vontade, né? Eu fico brincando, cara, o Zé para produzir as coisas é bizarro. E aí, um dia a gente tinha, o Zé tava nessa turma, ele tem uma turma, né? Eu fiz a mesma matéria do Zé 4 vezes. Vocês sabem que 4 vezes. A mesma. E aí, da segunda vez que eu tava fazendo a matéria dele, a mesma turma, a gente tem a turma que hoje tá no reggae. E era uma delícia as aulas. Tipo, era eu, Ana, Renatão, Pedro, Matheus, João Acioli, que é o professor hoje também da casa, e mais algumas pessoas, Bruno, Felipe, que é um querido, enfim, essa turma dele. E, cara, as aulas eram maravilhosas, assim. O Zé é uma pessoa, né, carismática pra caramba, a seu modo, e as aulas eram muito boas, a gente ria pra caramba, e era muito produtivo, na verdade, era, assim, incrível. A gente saía lá fervilhando. E aí, como a gente sempre teve essa liga, cara, do nada o Zé chega assim, pô, nunca ninguém fez nada de aplicar regulação, né, como um laboratório. Aí eu falei, cara, é verdade, eu acho que não. Aí a gente conversou isso no WhatsApp um dia de tarde, eu dei uma catada na internet, vi se tinha alguma coisa parecida, não tinha nada parecido. E aí, em 2017, o Zé voltou para a sala de aula, deu a ideia para o grupo, e o grupo todo endossou a ideia e falou assim, cara, vamos fazer. E pronto. E aí nasceu o reggae. E aí foi esse grupo que se tornou membro fundador, assim. E, como eu posso dizer, tradições. Todo final de ano a gente faz o Natal do Reggae na casa do Zé. A gente faz o Natal do Reggae. Esse agora mês é que não foi um mês para se comemorar e a gente pensou muito nisso, né? Está num momento muito difícil no país e tal. Você já tinha se formado, Luciano. Mas o reggae fez 3 anos agora em junho, né? Então foi exatamente quando a gente teve a portaria assinada pelo LOD de criação do laboratório. A gente tem uma portaria, e assim, diferente de grupo de estudo, por exemplo, nós somos todos institucionalizados. Tem uma portaria do diretor da Faculdade de Direito, à época era o LOD, né, autorizando a criação do laboratório. Hoje o projeto de extensão ele é cadastrado na UERJ, a gente tem que recadastrar ele todo ano, e mais, ele não é só recadastrado, mas como ele passa por uma avaliação de docentes que não são do direito, e para a gente ter uma bolsa, a gente tem que ganhar excelente em tudo. Então, o reggae, pelo segundo ano, a gente tem uma bolsa, né?
mas no primeiro ano a gente não podia ter a bolsa, então a gente não teve, mas no segundo ano, a partir do segundo ano a gente teve já, então a gente está com bolsa, e assim, a gente todo ano revalida com relatório do que a gente fez e programação do que a gente vai fazer. Então não é algo que, tá aí, não vai dar trabalho, pelo contrário. E eu fico com essa parte operacional porque por muito tempo, alguns de vocês sabem, eu fui do Letace e eu também ajudava muito na parte operacional do grupo de pesquisa. E aí eu já sabia muito como conduzir projeto de extensão, apesar do Letace não ser um projeto de extensão, mas eu sabia alguns meandros, então eu sempre fiquei com essa parte operacional do REG. Hoje eu sou aquele membro que fica lá fazendo o administrativo de recadastrar todo ano o projeto e fazer a forma, que não é difícil, mas tem os seus meandros, assim. Mas é um projeto, cara, todo mundo se amarra. Depois outras pessoas foram vindo, né? A Gays hoje, ela é procuradora de Estado, doutoranda. Ela não foi do grupo originário, do Fundadores, mas ela, cara, ela é tão essencial como qualquer um ali. E a Michelle é economista, formada pela EBAP em administração pública, depois no doutorado, e ela faz uma troca incrível. Tudo que nós do direito precisamos saber da economia, a Michelle vai e traz para a gente. Hoje a gente estava discutindo o novo decreto, né, de AIR. Cara, a Michelle dando vários insights que eu falei assim, cara, só uma pessoa da economia sabe falar isso, né? Então, é muito interessante a troca que a gente tem hoje no grupo, ainda mais pela amizade, isso acaba facilitando bastante, assim, o ponto de conviver. E o REG é isso, gente. A gente tem uns projetos legais para sair agora no segundo semestre. Hoje a gente recebeu a capa de um livro que a gente está participando sobre meios de pagamento, mercado de pagamentos, né, que é do Instituto Propag. A gente colaborou com alguns artigos, então vai sair o livro agora. Tem o meu projeto lá de acessibilidade, que vai sair, eu acho que ainda nesse final de mês. Felipe ajudou muito nesse projeto no início. Vocês não sabem, Felipe me ajudou fazendo algumas pesquisas num tempo tenebroso na minha vida. E o projeto de acessibilidade vai sair agora também. A gente vai discutir sobre, nessa investida de tentar trazer inputs acadêmicos para a sociedade, a gente verificou se os websites das agências reguladoras são acessíveis para deficientes audiovisuais, e eu acho que isso é essencial de você discutir e entender como isso funciona na realidade. Eu acho que é isso. E vai ter alguns projetos aí que a gente ainda está gestando, tem algumas coisas legais aí para sair. Acho que é isso. É isso. Acho que a gente está sem perguntas também aqui no chat. A gente já fez jabá. Cadê? A Luciana falou irado. Tem o Frederico. Tem o Frederico ali, ó. O Fred foi perguntar? Professora, eu só queria falar alguma coisa antes de acabar. Tá, pode falar. Cara, Fred, desculpa. Quem tava falando? O Thiago. Não, eu tava falando, mas... Não, só queria mesmo agradecer pela oficina de jurisprudência. Eu já estava usando o operador booleano ontem. Eu não fui sorteado, mas eu assisti no YouTube. Gostou? Gostei muito. É diferente, né? É isso, cara. Viver as competências, assim. Eu acho que a gente tem... Se vocês estão preocupados com inteligência artificial, preocupem-se com as suas competências, assim, em desenvolver as competências necessárias para sobreviver nesse mundo, assim, competência de adaptabilidade a novas tecnologias, de ter interesse, de fuçar, de ser resiliente. Gente, eu não teria terminado o doutorado nunca se eu não fosse resiliente, eu não teria aprendido o operador de booleano se eu não fosse resiliente, porque eu tive que sentar a bunda e aprender, e por aí vai. E como você também é resiliente em assistir o curso todo, ou pelo menos a parte que te interessava ali no YouTube, mas assim, sejam curiosos e sejam resilientes. Isso vai fazê-los se adaptarem sempre ao mercado de trabalho, isso eu não tenho dúvida. Eu acho que essas competências, elas são insubstituíveis para um bom profissional em qualquer circunstância que a gente tenha hoje. E o processo seletivo de pesquisador estava aberto, como o Fred falou,
mas a gente teve essa circunstância de Covid e pandemia e a Lucy Crazy, e a gente fechou e não deixou isso rolar mais. Mas muito provavelmente a gente vai voltar com isso. E é isso. Então é isso.